A literatura é parte essencial da formação das pessoas. Por isso, as mensagens presentes no que lemos são tão importantes. E pensando nisso, a Bienal do Livro deu grande destaque para os valores de diversidade nesta edição. Entre os dias 6 e 15 de setembro, aconteceu aqui em São Paulo a 27ª edição da Bienal do Livro. E como tema principal, a feira decidiu trazer a diversidade, tanto em estandes quanto nos painéis e até em palestras. Vem conferir um pouquinho como foi. A literatura é fundamental, principalmente na primeira infância, porque é o período em que as crianças elas conseguem explicar os sentimentos, interpretar o mundo a partir do lúdico. Então, a literatura que traz os personagens, que traz toda a beleza, as cores, ela tem um papel fundamental para que a criança possa viajar para um lugar onde ela se sinta igual a todas as outras. Crianças, elas precisam, desde a primeira infância, entender que, sim, existem princesas pretas, né? Existem pessoas pretas que escrevem, e sobretudo porque a gente precisa combater esse epistemicídio, né? Porque durante muitos anos essas pessoas, elas foram escondidas de nós, né? Elas sempre existiram, mas nós não tínhamos o contato. A inserção de diversidade, quando a gente pensa literatura e questão étnico-racial na primeira infância, ela é fundamental para que as crianças se percebam iguais e não inferiores umas e superiores outras. Então, desde muito pequenas, elas precisam conhecer a importância de saber que existem autores indígenas, autores pretos, autores migrantes. A literatura, quando é chamada literatura indígena, é uma literatura que não começa só na escrita do papel, né? É uma literatura que ela fala muito antes da escrita, que vem com os nossos grafismos, que vem com as nossas histórias contadas pelos nossos velhos, através das imagens, né? Por onde esses velhos iam passando, até por conta da tentativa de apagamento da nossa história. Esses velhos, como eles não sabiam ler e nem escrever no papel, eles iam contando a história através das imagens. Eu tenho 51 anos, então eu sou de uma geração em que nós só tínhamos a TV aberta. Na TV aberta, raramente haviam crianças negras. E as referências que nós tínhamos era o Saci Pererê, mas como um menino muito endiabrado, a tia Anastácia e só. Mas, assim, de crianças negras, inteligentes, inventoras, construtoras, eu não tenho lembrança na infância. Na nossa aldeia não tinha televisão, não tinha essas coisas. Então a minha infância foi como tudo através da contação de histórias, aprendendo que o circular ele não tem começo, meio e nem fim, entendendo que as histórias contadas ali ao redor da fogueira, o fogo é o nosso avô, é o nosso grande sábio contador de histórias, por isso que a gente precisava ouvir histórias ao redor do fogo. Eu fui ter esses contatos depois dos meus 20 anos, quando eu precisei ir para a cidade. E talvez se eu tivesse tido esse contato na minha infância, talvez eu não me sentisse representada, porque daí não ia ter, eu não fosse ouvir uma história como eu escuto na minha aldeia, do que é ser indígena, né? Porque aí vem a questão do estereótipo, né? Do indígena com a peninha na cabeça, aquela única peninha na cabeça e com uma única folhinha aqui na frente tampando as partes íntimas, e não é assim que eu me vejo. Com esse desenho, por exemplo, eu não me sinto representada, né? Eu me sinto representada falando dos povos indígenas na atualidade, como realmente a gente é. A Bienal é um evento internacional, então aqui tem escritores de várias partes do mundo, né? Não é só do Brasil. E esse contato para a gente indígena, nós que somos autores indígenas, também é muito importante, né? Essa troca. Eu gosto muito da palavra equilíbrio, porque nós usamos o preto e o vermelho representando o equilíbrio da Mãe Natureza e o Pai Universo. Eu acho que a partir do momento que as pessoas enxergarem esse equilíbrio, o que isso significa, que equilíbrio é esse, as coisas vão mudar. E a sociedade vai entender quando a gente falar de uma educação de qualidade. A Bienal ela é um espaço plural,
E ela é um espaço altamente democrático, né? Então a gente vai ter circulando pelos corredores alunos de escolas públicas, alunos de escolas particulares. A gente vai ter uma possibilidade de aquisição de livros com descontos, o que faz com que a gente também consiga incentivar mais leitores. E ela é um espaço esse ano que está homenageando a Colômbia. E essa homenagem também nos faz pensar na infância também, na infância indígena, nas outras crianças que também podem estar representadas nesses espaços. Então, acho que a Bienal é fundamental. E como aqui na Bienal não tem só eu indígena, tem vários autores indígenas, tem vários outros autores que não são indígenas, que são referência para mim. E que, para mim, é uma diversidade que precisa dialogar e que precisa ter um equilíbrio entre as culturas, né? Ninguém é separado, a gente não aprende incentivando a separação de grupos aqui ou de grupos ali. A gente aprende para ter uma sociedade melhor, para ter pessoas melhores, para ter uma geração que pensa melhor, equilibrando, no equilíbrio, conhecendo várias culturas, respeitando várias culturas, falando sobre essas culturas com respeito. Sobretudo porque, enquanto professor da prefeitura, nós temos a oportunidade de proporcionar um momento como esse para os nossos estudantes. Então, que eles podem ter contato com diversas editoras, com diversas obras. Então, um evento muito bacana e que tem crescido a cada 2 anos, né? Eu acho que o mais importante é isso. Especificamente, a Prefeitura de São Paulo, ela investe muito na biodiversidade, né? Ontem nós tivemos, por exemplo, a Conceição Evaristo. Hoje nós tivemos o Jefferson Tenório, que é um outro autor que investe também nessa temática negra, né, do antirracismo. E nós também teremos autores indígenas, né? E é legal também porque eles não estão só no stand da prefeitura, eles estão em stand de outras editoras também. E eu fico muito feliz como essa temática ela tem crescido e essa importância da biodiversidade tem sido destacada. O discurso da diversidade, ele favorece todo mundo, porque uma sociedade livre é uma sociedade em que todas as pessoas podem dialogar, falar dos seus valores, das suas culturas, sem serem perseguidas. Então eu entendo que a diversidade ela é benéfica para brancos, negros, indígenas, asiáticos, para todos os povos, e é isso que a gente deseja.